estarem, eu não vou poder falar todos, mas conforme eu está vendo aqui, está mandando um abraço para os irmãos. Algumas pessoas, pastor, não vai ter o kit da Santa Ceia? Não, irmãos, porque a partir de agora, por exemplo, a irmã chegou, pastor, parece que tem mais gente. Eu falei, não, não é só que tem mais gente, que agora pode ter mais gente. Então, quanto mais está tendo mais pessoas, então, a cesta básica o pessoal vai trazendo, a Santa Ceia também os irmãos vão estar vindo para participar da Santa Ceia, e os irmãos que estão doentes, estão enfermos, alguma coisa, se a gente não está sabendo, dá um toque, mas nós já estamos responsáveis para dar a Santa Ceia. Inclusive, estou quase certeza, pastor Antônio, amanhã, se a gente puder ir lá em Ariquemes, né, Antônio? Nós vamos levar a Santa Ceia para o irmão Antônio Nunes, lá em Ariquemes. Por quê? Porque ele já saiu da UTI, glória a Deus, amém? Está já do quarto e está em recuperação muito boa mesmo, amém? Muito boa. E como a gente ficou sabendo que ele saiu da UTI de ontem para hoje, aí eu já conversei com os filhos lá, falei, olha, vou conversar com o pastor Antônio, 90% que a gente vai visitar o irmão Antônio Nunes e já vamos levar a Santa Ceia para ele, que é um negócio que ele preza muito, que é uma coisa muito importante mesmo, ele preza. Então um abraço aí, né, os irmãos que estão orando pela vida do irmão Antônio Nunes, está cada dia melhor, graças a Deus, amém? Amados, então, domingo que vem, nós vamos ter um culto especial para as crianças, vai ser um culto especial para as crianças, vai ter apresentação, vai ter louvor, vai ter uma equipe da Igreja Assembleia de Deus, que é o pessoal lá do Aviva Kids, né? Eu não sei se ainda tem vagas, tá? E aí, ainda tem vagas? Tá, mas aí os irmãos têm que procurar a irmã Juliana para conversar certinho aqui com a gente, amém? Um abraço para o irmão Alex Ribeiro, tá? Que está conectado com nós também. Aleluias. Abra sua Bíblia em Reis, 2 Reis, tá? E eu vou falar a verdade para vocês. O meu irmão Geazi, eu tenho um irmão chamado Geazi, e o tema da nossa mensagem hoje é a lepra de Geazi. E o meu irmão Geazi, Alex, ele congrega em outra igreja, ele mora em Jaru, né? E toda vez ele disse que tinha um irmão lá que chegava e cumprimentava ele. E aí, Geazi? E a lepra, Geazi? E a lepra? Entendendo? E a lepra? Aí você vai entender o porquê aqui, né? A lepra de Geazi. E o irmão todo vai cumprimentar. Ô, Geazi! E a lepra, Geazi? Como é que está a lepra? Rapaz, aí meu irmão não conseguia entender, né, o que era a lepra. Aí ele foi ler na Bíblia sobre a lepra de Geazi. E eu vou ler com vocês aqui também. Rapaz, aí ele falou para mim que quando ele leu, ele ficou tão revoltado com aquele irmão, tão revoltado, porque era uma brincadeira, mas ele não sabia que era uma brincadeira de tão mau gosto. Aí ele falou, deixa aquele irmão comigo, olha que eu vou encontrar aqui na Santa Ceia, que são muitas igrejas lá, né, congregações lá em Jaru, deixa esse irmão comigo, a hora que ele vir de novo, entendendo? Ele vai se acertar comigo, né? Ah, mas foi dito e feito, chegou a Santa Ceia, o irmão já topou, ele, ô Geazi, a lepra, Geazi, ele falou assim, rapaz, vem aqui um pouquinho, rapaz, o sangue de Jesus Cristo tem poder na sua vida, rapaz, você me respeita, rapaz, eu nunca te dei liberdade, você sabe o que você está falando sobre mim? E desceu o cacete nele, um cacete gospel, né, entendendo? Na palavra, não quero essa brincadeira, por quê? O meu irmão falou, Josias, nunca mais o irmão brincou comigo. Ele falou, primeiro que eu nunca dei intimidade para o irmão brincar comigo dessa forma, segundo, quando eu vi o teor desse negócio, eu falei, não aceito isso aqui para mim não, amém? Então, irmãos, muitas vezes, nós podemos estar, e temos que administrar isso aí, sobre essa questão da lepra de Geazi, são fatos históricos, fatos reais que aconteceu, e eu e você, como crentes em Cristo Jesus, como lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos que estar atentos. Olha, a história ela mostra tudo, e é maravilhoso quando a gente dá a oportunidade para o Espírito Santo mostrar para nós, e nós colocarmos em prática, porque não adianta só a gente ouvir a palavra, receber a palavra até dá uma surra na gente, né? Nossa, eu estou com a costa queimando hoje, que a palavra foi forte, mas não resolve, por quê? Porque não põe em prática. E olha o que aconteceu, então, para a gente entender esse propósito hoje, está lá em 2 Reis, capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler todo o capítulo 5, por quê? Porque é importante.
Você lê todo o capítulo 5 junto comigo, não é tão grande, tá joia? Não é tão grande, tá joia? São apenas 27 versículos, mas eu vou ler um pouco para você entender por que aconteceu esse milagre, porque aconteceu o milagre de Eliseu. Estão comigo, amém? Glória a Deus. Pessoal de casa também tem a leitura bíblica aí para você ler também, eu vou começar a ler contigo. Vamos lá. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele e o seu senhor deram livramento aos sírios e aos varões, um homem valoroso, porém era leproso. Então, olha para mim um pouquinho aqui. Então, ele era um grande guerreiro, um grande general, mas era o quê? Leproso. A lepra, todo mundo sabe, é como se fosse como se é a hanseníase de hoje, né? Que a gente usa a hanseníase. Tem medicina, tem cura hoje, mas antigamente não tinha. Então, para uma pessoa amaldiçoada era lepra, e é até hoje uma doença contagiosa, amém? Versículo 2, vamos lá. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel, né? Falou: olha, a menina falou que eu posso ser curado dessa doença. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata. Fala, irmãos, 10 talentos de prata. Amém. 6.000 ciclos de ouro. Vamos lá, fala comigo. 6.000 e 10 mudas de vestes. Amém? O que é 10 mudas de vestes? Era, naquela época, roupa, né? Hoje tem gente aí que tem 10 camisetas, 10 camisas, 10 calças, né? 10 sapatos, né? Se você for somar tudo, todo mundo tem. Naquela época não, o pessoal tinha no máximo 1, 2 mudas de roupa, e essas roupas festivais eram roupas caras, né? Mudas de roupa completa, né? E acontece isso aí, ele fala assim: olha, leva tudo isso, versículo 6, e leva a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. Então, o rei falou assim: estou mandando essa carta para você entregar para o rei de Israel, e falou: olha, eu estou mandando o meu servo Naamã aí, para você restaurar a lepra dele, você vai curar o Naamã. Versículo 7, estão comigo, amém? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, né, chegou lá, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notar, eu peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Ele falou assim: esse homem está louco, ele quer que eu cure. Lepra era uma doença incurável. Esse homem quer que eu cure a lepra do general dele. Esse homem está querendo, é uma guerra contra Israel. Esse homem está querendo gerar uma desculpa para destruir Israel. Amém? E aí o que ele fez? Rasgou as vestes. Só que versículo 8, vocês estão comigo, amém? E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluias. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: quem era o mensageiro dele, gente? Fala assim: Geazi. Esse era o mensageiro. Dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 11, porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não, então Naamã, porque ele era um general, era um cara top das galáxias, como diz o outro. E ele falou: não, esse homem, eu vim aqui
Eu pensei que ele ia sair da casa dele, ia vir aqui, ia estender as mãos sobre mim, ia invocar o nome dele, ia me honrar. O homem nem me recebe, manda o badeco dele, né? Manda o secretário dele, e só mandar eu ainda me tomar banho. Aí ele começa a falar, versículo 8, porém ele se indignou, versículo 12, ele falou assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poria eu a lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Ele ficou indignado, falou: não, eu não vou fazer isso, lavar no Rio Jordão, né? É a mesma coisa aqui, poxa, lá na minha terra tem uns rios de bonito, igual a minha terra lá, que é a terra do Ronaldo também, né? Bonito, né? Aquelas terras, a água transparente, cristalina, você vê os peixes, tudo. Aí você vou sair dessa água para mim tomar banho aqui no corguinho aqui do 2 de abril, naquele corguinho. Eu cheguei a tomar banho ali. Quem tomou banho ali na época que ainda dava, né? Perto da Tigrão ali, né? Não é, Evânio? O pessoal estacionava lá para lavar carro e dava para tomar banho. Hoje não tem mais jeito, né? É mais ou menos essa proposta que Naamã recebe. Sai do rio bonito e vai no esgoto, vai nesse rio sujo, nesse rio que ninguém gosta, nesse rio barrento. E Naamã falou: não vou fazer isso. Só que no versículo 13, olha aí comigo, versículo 13. E então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Eu assim, mas Senhor, meu chefe, meu pai, o profeta pediu, é só mergulhar 7 vezes nesse rio sujo. Se ele não tivesse pedido uma coisa maior, mais difícil, você não faria? Olha que coisa fácil. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne o tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, porque ele ficou purificado. Ele voltou o quê? Para agradecer. Ele veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus, senão Israel. Agora, pois, eu te peço que tornes uma bênção do teu servo. Porém disse: vive o Senhor, cuja presença estou, em que a não tomarei, e instou ele para que tomasse, mas ele recusou. Olha só que interessante isso, entendendo? Sabe por quê? O que ele falou claramente aqui, entendendo? Claramente, não aceitou mais, disse Naamã: seja assim, contudo, este seu servo me dá uma carga de terra, porque ele foi lá honrar Eliseu recusou. Me dá uma carga dessa terra de um jugo de mulas, para que eu nunca mais ofereça ao teu servo holocausto, um sacrifício aos outros deuses, senão ao Senhor. Sabe o que Naamã fez? Pegou um monte de terra de Israel para levar para a terra dele, para fazer lá um assoalho, um piso, para oferecer um sacrifício a Deus na terra de Israel. Olha só a gratidão que ele teve. Aí falou assim: olha, nisso perdoe o Senhor ao teu servo, versículo 18, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ali se encosta na minha mão, e eu também me tenho aqui encurvado a casa de Rimom. Ele falou assim: olha, eu era um idólatra, eu sou um idólatra, eu tenho meu Deus, mas agora eu preciso pedir perdão ao Senhor e ao teu servo. Então, Naamã não teve só uma purificação da sua carne, Naamã também teve uma purificação da sua fé, porque ele estava falando: eu vou renunciar, e eu peço perdão por todo esse tempo que eu servi essa idolatria, eu servi esse Deus errado, esse Deus morto, essa imagem e escultura, porque eu vou servir ao Deus verdadeiro. Amém? E ele disse: vá em paz, e foi-se a uma pequena distância. Gente, olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante, versículo 15, olha lá o versículo 15, está falando o seguinte: então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido a terra, que não há Deus maior que o Deus de Israel. Toma, pois, te peço agora,
toma a bênção do teu servo. Na outra versão, está dizendo o seguinte, Naamã chegou e falou assim, ó, eu estou tão grato, recebe, profeta, esses presentes, recebe os presentes. O que eram os presentes, gente? 30 talentos de prata, ciclos de ouro, roupas festivais. O que o profeta falou? Não quero nada, leva embora. E Naamã falou, então se eu não posso deixar nada, eu levo a terra, para mim servir ao Deus de Israel na terra que foi consagrada, e pedir perdão por anos e anos de idolatria que eu tive. Amém. Vá em paz. E ele foi em paz. Mas, a partir de uma pequena distância, olha o que aconteceu, versículo 20, olha lá, versículo 20. Então Geazi, o moço de Eliseu, Geazi era o secretário, aquele rapaz que fazia tudo para Eliseu, que lavava as mãos, que preparava a comida, era um servo de Eliseu. Geazi, homem de Deus, fala comigo, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã da sua mão que desse alguma coisa de que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, que eu hei de correr atrás dele e de tomar alguma coisa. E foi Geazi, versículo 21, foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse, vai tudo bem, né? Naamã já estava convertido ali já, né? Vendo o servo vindo, falou, vai tudo bem, se você aconteceu alguma coisa? Olha o que Geazi disse, pessoal, e disse, tudo vai bem, o meu Senhor mandou te dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens do filho dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Mentira? Ué? Não, meu Senhor mandou, porque chegou gente lá e precisa de 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, se servido, tomai 2 talentos, e insistiu com ele, amarrou os talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes festivais, e pô-las sobre os seus moços, e aos quais levaram diante dele. Amém, gente? Estão entendendo aí a jogada agora? Entendeu, Celso? Entendeu? Versículo 24. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, quem? De Eliseu. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Geazi disse, teu servo não foi para lugar nenhum, eu não saí daqui não. Eliseu, porém, lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso e branco como a neve. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim, Senhor Jesus, que nesta manhã, o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta, para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então fala comigo, a síndrome de Geazi. Vocês entenderam por que o meu irmão Geazi, que eu tenho um irmão, eu sou uma família pequena, de 18, né? Vivos, agora vivo tem 14, tá? Então uma família pequenininha de irmãos, eu, e um deles chama Geazi, é Josias, Geazi, Jaziel, Janice, Joel, Anísio, né? E assim vai. Por que meu irmão ficou bravo quando ele viu a história de Geazi? A síndrome de Geazi, a lepra de Geazi. O porquê o final de uma pessoa que conhecia Deus,
que andava com o homem de Deus, que estava sendo preparado para ser um sucessor, porque toda vez que um profeta ele treinava alguém, ele estava preparando um sucessor. Um sucessor. Lembra, Eliseu pediu a capa de Elias. Elias saindo, que era o treinador de Eliseu, falou: olha, me segue. E Eliseu seguiu. E aí Eliseu que lavava as mãos de Elias, que cuidava da comida, que era um auxiliar permanente, que via os milagres, que via os sinais, que via as maravilhas, que via as orações, que viam todas as promessas de Deus. E esse homem simplesmente se corrompe. Por quê? Porque ele não entendeu o propósito de Deus. Primeiro, essa história de Naamã nos mostra 3 coisas. Nos mostra uma menina que tinha mais fé do que muitos adultos. A menina presa, a menina foi sequestrada, tirada de sua família. E mesmo assim ela falou para a serva: olha, se esse homem estivesse na minha terra, havia um homem de Deus para curá-lo dessa lepra. Quando Naamã chega diante dos reis, a escrava cheia de fé, um rei sem nenhuma fé. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes o conhecimento humano não vai trazer realmente a experiência que a fé do conhecimento divino vai trazer para nós. Só conhecimento humano não resolve. O que resolve, por incrível que pareça, gente, é conhecimento divino. Aquela menina não tinha conhecimento humano, tinha conhecimento divino. E ela creu que Deus faria um milagre na vida de Naamã. Ao ponto que quando Naamã chega diante do rei, o rei, o que ele faz? Ele rasga as vestes e fala assim: não, esse homem está querendo guerrear comigo, eu não tenho poder para curar ninguém. Porque ele estava crendo na sua própria força. Ele em nenhum momento pediu para Eliseu: pô, eu tenho alguns homens de Deus. Ele falou: não, aqui não tem ninguém não. Eliseu precisou falar: rapaz, eu estou lembrando a você, aqui ainda há Deus em Israel. Porque o rei estava com autoridade humana e conhecimento humano. E só isso não se resolve para um milagre acontecer. Você sabe por que o profeta Eliseu não recebeu Naamã? O pessoal: poxa, mas por que o profeta não recebeu? Porque naquela época também os estrangeiros não entravam na casa do judeu. O profeta Eliseu, segundo a Bíblia aqui, ele nem viu o rosto de Naamã. Ele nem viu. Ele tinha os auxiliares dele que falavam o que estava acontecendo, ou Deus revelava de forma sobrenatural a ele, com certeza, e ele nem viu, ele não tinha nem contato com Naamã, ele nem viu a cara de Naamã, falou: ó, fala para ele, o Naamã está aqui, não, fala para ele mergulhar, ponto final. Os próprios secretários deles, os assistentes, e o próprio Geazi, ele tinha muito mais contato na operação dos milagres do que o homem de Deus. Esse homem, esse Geazi, ele era como se fosse a segunda pessoa do profeta. A segunda pessoa. Ele tinha acesso direto ao profeta. Ele cuidava de todas as coisas do profeta. Ele cuidava do banho do profeta, da roupa do profeta, da alimentação do profeta. Ele cuidava de tudo. E com certeza estava sendo preparado para ficar no lugar do profeta. Por que Naamã recusou mergulhar no Rio Jordão? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente se opõe a fazer o mínimo. E a gente pensa que fazer o máximo que a gente não consegue é que faz a diferença. E não é verdade. Deus nunca quis o máximo de nós, gente. Deus sempre quis o mínimo. Deus nunca quis o máximo de nós. O máximo de Deus para nós é o mínimo, é o mínimo. Quando Ele pede algo que é o máximo de nós, é o mínimo. Se nós fizermos o mínimo, Ele falou o quê? Sede fiéis no muito, jamais. Deus jamais falou para mim e você ser fiel no muito. Deus falou para a gente ser fiel no pouco. E Ele vai nos colocar sobre o muito. É palavra. Deus nunca cobrou o máximo de nós, Ele sempre somente pediu o mínimo na fidelidade. O mínimo que Naamã tinha que fazer era mergulhar. Se falasse para ele fazer o máximo, subir uma montanha de joelho, descer virando cambalhota, para ser curado. Não, dura coisa pedir, isso não vou conseguir fazer. Deus pediu o mínimo, para provar o quê? Para provar que é somente a atitude de fé que ia fazer a diferença. Muitas vezes a gente
acha que é o máximo que vai resolver, mas nós não estamos conseguindo fazer o mínimo. O que Deus quer para mim e para você é que nós venhamos ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco. A irmã perguntou: pastor, como é que o senhor consegue ler a Bíblia toda vez, uma vez por ano? Eu falei: irmão, por incrível que pareça, é 15 minutos por dia. É 15 minutos por dia, irmãos. 15 minutos todo dia você lê a Bíblia em um ano. E quantos crentes que têm anos de crente e nunca conseguiu ler a Bíblia? Ah, não consigo ler porque eu não tenho tempo. É 15 minutos. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Naamã somente foi a ponta. Naamã é mais focado do que Geazi. Pode observar quantas pregações de Geazi você já ouviu. E quantas mensagens de Naamã. Porque a mensagem de Naamã é top. É aquele homem que foi lá, que recebeu a vitória, que fez e aconteceu, e é bom isso. E o nome do Senhor foi exaltado exatamente por isso mesmo, porque Naamã era um homem muito poderoso, e ele teve essa experiência. Deus cura esse homem, e ele é muito mais citado. Mas Geazi tem que ser um exemplo. Se Naamã é um exemplo para pecador, para aquelas pessoas que precisam de um milagre, Geazi é um exemplo para mim e para você, que conhece o Deus do milagre, que conhece, que tem experiência com Deus, que trabalha em lideranças da igreja. Aqui, vários líderes que estão aqui conosco aqui, que trabalham com a liderança da igreja, que trabalham com os pastores, que já auxiliaram grandes homens de Deus, e que muitas vezes vê os milagres, vê Deus acontecer, vê Deus fazer, mas simplesmente se apostatam da fé. E cai em grande maldição, e cai em grande pecado. Por isso que há grandes pecados, grandes escândalos nas igrejas. Você viu aí o jornal, falando de pastor, agora falando, já virou carne de vaca agora, já virou, entendeu? Todo dia falando: pastor mandou matar não sei quem, pastor fez isso, pastor fez aquilo, pastor... Muitas vezes são os Geazis que estão lá, eu vou mostrar para você por que isso. O síndrome de Geazi. Claramente isso. Sabe uma das coisas da síndrome de Geazi que ele pensou? O profeta já estava velho, Eliseu estava velho. O que Geazi pensou? Que não, esse homem está velho. Como é que pode um negócio desse, esse homem rejeitar tanto presente, tanto ouro? Naamã foi lá levar. Não, eu vou mudar esse negócio aí. Olha lá em Lamentações capítulo 4:16, põe para nós aí, Lamentações 4:16. Não subestime o seu líder, gente. Muitas vezes parece que o seu líder está até errado, e você acha que ele já está velho. Não, o pastor está ultrapassado, meu líder está... Olha lá, ó. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, e nem se compadece dos anciãos. É uma batalha que nós temos nas igrejas hoje, de não honrar os anciãos, não honrar as pessoas que fizeram a história na igreja, não honrar os sacerdotes. E muitas vezes essa desonra vem de quem caminha junto, porque quem caminha junto com o sacerdote, com o ancião, é que sabe as qualidades e os defeitos dele. E não estamos falando sobre tolerar pecado, nós estamos falando sobre o propósito de Deus. Não subestime o seu líder. Parece muitas vezes que seu líder está errado, já viu que está ficando velho, está ultrapassado, por isso você tem que fazer, está trazendo, né, sobre a vida dele assim, uma síndrome de Geazi. Não, está velhinho já, está tranquilo, não vamos obedecer. Muitas vezes é a voz, lembra da mensagem da outra ceia, da terceira ceia atrasada? Da voz da experiência. O pastor ou o líder dá um direcionamento, e o liderado vai para outro lado. Mas pastor, não estou entendendo por que o senhor está falando isso. Eu também não, mas é no esboço da palavra aqui. Temos que tomar muito cuidado, gente, com a síndrome de Geazi. Continua. Muitas vezes, o camarada se acha esperto demais, né? Não, eu sou esperto. As minhas ideias estão além. Jeremias 17:5, olha lá. Põe no telão que fica melhor para nós, porque eu tenho que acelerar por causa da ceia. Mas eu vou pregar de novo essa mensagem segundo culto, à noite. Você se acha esperto demais muitas vezes. Olha lá Jeremias 17:5, assim diz o Senhor:
maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Na verdade, quando se fala isso aí, lembra que ela fala, por isso que a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, não é eu não confiar no pastor Antônio, não, é eu confiar em mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem, fui confiar no Valci, olha o que o Valci fez, não, é o Josias confiar nele mesmo, é crer que ele vai fazer, que ele vai acontecer. Irmãos, nós já vimos muito disso. Nós já vimos muito disso. Pessoas que se acham espertos demais, e são. Inteligentes demais, e são. O problema é como está usando essa esperteza, como está usando essa inteligência. Que pode até parecer uma ideia boa, mas é o princípio da ideia, é o resultado de tudo que vai fazer a diferença. Outra coisa interessante que Geazi tinha, ele falou, eu não vou ficar no prejuízo, olha o tanto de roupa, olha o tanto de dinheiro, vou mostrar para vocês aqui só o que Geazi recebeu, eles levaram 34 talentos, 34 talentos de prata, vou mostrar para vocês quanto que custa hoje, para você comprar um talento de prata, quantos quilos é. Se acha esperto demais, não vou ficar no prejuízo, dizia Geazi em seus pensamentos. Ele falou isso. Ele falou, não tem lógica. Então Geazi falou assim, rapaz, o Senhor impediu, eis que o meu Senhor impediu do Ciro Naamã receber. Falou, gente, com esse dinheiro, nós vamos ter dinheiro para fazer uma casa nova, vamos ter dinheiro para dar comida para o pessoal, nós vamos ter dinheiro, a ideia é muito boa de arrecadação aqui, para o nosso sistema missionário. Não, mas o pastor presidente falou que não, mas eu vou lá, rapaz. Só que como ele falou não, eu vou ter que mentir, eu vou ter que falar que o pastor mandou pegar o dinheiro, mandou pegar a oferta, mandou pegar o presente. E foi isso que Geazi fez. Ele mentiu, ele chegou e falou, não, ô Naamã, chegou mais 2 servos de Deus lá, e o meu Senhor mandou vir buscar, 1 talento só, e umas roupas, uns negócios. Aí Naamã falou, não leva 1, leva 2, leva mais. Ele falou, não, porque não tinha como esconder. Estão entendendo, gente? A síndrome de Geazi. O problema não é se achar esperto demais nos pensamentos, o problema é o propósito disso. 1 Timóteo 6,9, coloca para nós lá, 1 Timóteo 6,9, diz o seguinte, olha lá, 1 Timóteo 6,9, ora, 1 Timóteo, põe lá no telão para nós, para me ver aqui também, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilarem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Esse contexto é um contexto do Novo Testamento, mas se você pegar o Velho Testamento, porque o problema não é a riqueza, é o propósito de Deus, quando Deus faz um servo dele rico, não tenho dúvida disso. Mas qual é o pensamento dessa riqueza? Provérbios 28, 22. Provérbios 28, 22. Olha o que diz. Põe lá para nós no telão. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Na minha versão está assim, aquele que se apressa a enriquecer, aquele que quer se enriquecer rápido demais, vai quebrar a cara lá no final, porque para enriquecer rápido, muitas vezes, na maioria das vezes, alguma coisa errada, algum princípio você vai quebrar. Olha o desafio que eu e você temos. Ele travou, ele planejou tudo isso, e ele ficou tranquilo. Até o ponto do próprio Eliseu falar, filho, onde é que você estava? Ele, não saí daqui não. Ele não saiu. Gente, ele conhecia Eliseu, ele conhecia quem era Eliseu. Gente, a desobediência, a rebeldia, ela cega uma pessoa. A pessoa fica cega. A pessoa consegue ficar totalmente insensível. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele sabia quem era Eliseu. Ele sabia quando o exército sírio tentou chegar lá. E Eliseu falou, não, eles estão com um grande exército. Eliseu falou, não, nós temos o maior.
Ele, eu não estou vendo. Olha, eu vou abrir seus olhos. Abre os olhos agora. Ele viu um grande exército celestial. É o mesmo Eliseu que lançou a capa no Rio Jordão abriu e passou em seco. É o mesmo Eliseu que quando morreu, e no sepulcro dele só estavam os ossos, um soldado morreu, jogaram o morto em cima dos ossos dele, e o morto voltou à vida. É esse homem que o camarada que andava com ele, que lavava as mãos dele, que preparava a comida dele, que fazia tudo, olha para ele e fala, não, eu não saí de lugar nenhum não, eu estou aqui. Aí esse homem olha para ele e fala assim, por que você está mentindo para mim? O meu coração estava com Naamã quando te recebeu, alegre, feliz por ter sido curado, e porque você quebrou o seu coração, porque você preferiu trair o seu líder, trair o seu Senhor, trair o seu Deus, porque ele quebrou todos os paradigmas, ele quebrou tudo, ele mentiu, ele omitiu, ele fez tudo. A lepra de Naamã virá sobre você, e imediatamente aquele homem ficou leproso, a maldição caiu sobre ele, imediatamente. O que eu faço aqui, gente, muitas vezes o profeta não fez nada, eu faço tudo. Você já viu, de repente, essa indução? Não, quem faz tudo lá sou eu, essa igreja está do jeito que está, porque é eu que seguro as pontas lá, entendendo? E era isso o pensamento de Geazi, rapaz, é eu que sei as contas a pagar, é eu que faço as compras do mês, é eu que organizo isso, o profeta já está velho, já, é eu que mando tudo aqui, e era verdade, era ele que mandava tudo, ele que organizava, não rapaz, tudo que faz aqui, né, até de vez em quando, eu até vou dar é um pensamento meu, tá, para vocês aqui, até, muitas vezes o pessoal chega, eu cheguei cedo, limpei a igreja, organizei, o pessoal do som já veio, o pessoal do ensaio veio, organizou, o pastor chegou só para pregar, ainda ficou lá dentro do escritório, não recebeu ninguém, entendendo? O pastor está muito folgado, Você acha que não tem pessoas que pensam isso dentro da igreja? Tem, é muito. Rapaz, eu ralo aqui, eu venho de manhã, eu limpo, eu organizo, pastor só dá na hora do culto, ele estaciona o carrão dele aqui, estaciona o carrão, está velho, barrigudo, já está cansado. Tem muitos Geazis, gente, muitas vezes inconscientes dentro da igreja, e muitas vezes vai perder bênção, muitas vezes já está debaixo de maldição e não está sabendo. E eu não estou falando de pecado, gente, eu não estou falando de pecado, de pastor que pecou, de pastor que caiu, eu estou falando de pessoas com a síndrome de Geazi, que o pensamento deles não é no reino, o pensamento deles é neles, e isso aconteceu com Geazi. A ganância, a esperteza, a cobiça é o grande mal da queda de muitas pessoas. Não tem jeito, gente, não tem jeito. E muitos Geazis estão no nosso meio. O castigo que Geazi recebeu, gente, é tão forte, porque um leproso em Israel, a partir do momento que um leproso em Israel era detectado, ele era isolado totalmente da sua família, do seu emprego, da sua casa, ele tinha que ficar trancado, separado num local, ou numa vila de leprosos. Então, tipo assim, a pessoa com lepra, ele já era considerado uma pessoa impura, imunda, e ninguém mais poderia tocar nele, nem família, nem filhos, nem nada, ele tinha que ser isolado. Geazi, por causa da cobiça, da ganância, da mentira, da desonra, pelo seu líder, que falou para ele, não quero nada, ele se achou espertão, e ele trouxe grande condenação para ele. Então não estou falando para a pessoa que não conhece a Jesus. Naamã não conhecia Deus,
Naamã saiu convertido e ganho por Cristo. Eu estou falando para crente, para pessoas que nasceram dentro da igreja, que são batizadas com o Espírito Santo, que tem dom de língua, dom de revelação, que tem experiência com Deus, que sabe que Deus é a única solução, sabe que não tem para onde correr, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Isso é para crentes. E que muitas vezes estão com a síndrome de Geazi. Porque a cura de Naamã revelou a lepra de Geazi. Essa é a verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A lepra de Geazi, ela nos ensina algumas coisas importantes. A primeira coisa que ela nos ensina, se você quiser anotar, pode anotar aí. Primeiro, não subestimar a palavra do líder. A primeira coisa que nos ensina é isso. Não subestime a palavra do líder. Por mais intrigante que parecia naquele momento, chegar R$1 milhão e o pastor falar, não, nós não queremos. Não, pastor, pelo amor, não. Deus falou que não. Não subestime a palavra do líder. Segundo, o que a situação de Geazi nos ensina também? Não queira enriquecer depressa demais, achando que você vai ficar no prejuízo. Não queira enriquecer depressa demais. Faço a lista para vocês de grandes pessoas que eu conheci, que quis enriquecer rápido demais. Quem não está morto está na cadeia. Tinha um amigo meu, pregador da palavra, pregador da palavra, pregava. Ele era de outra igreja, nós éramos amigos pregadores. O cara preferiu virar traficante, entregar cocaína, e pregando na igreja, pregando. Não, mas que o meu sonho é ser rico. E realmente ele tinha, tipo assim, o relógio dele era o melhor, a calça dele era o melhor, os ternos que ele usava para pregar, meu Deus do céu. Naquela época tinha os ternos de cambraia de linho, as camisas de cambraia de linho, terno de linho, linho engomado, né? Entendendo? E eu falava para ele, irmão, aí um dia Deus me usou, fui lá na casa dele, acordei ele, mostrei, profeta Jeremias, profeta Isaías, falando, o que vale mais, a roupa ou o corpo? Ele, não, Jesus, eu sei disso, mas eu quero uma vida melhor para mim. Olha, quanto tempo aí, ó, eu não quero morrer pobre. Cadeia. Teve uma vez que Deus fez um milagre, ele falou para mim, Josias, hoje, no dia que eu fui orar com ele, ele falou assim, Josias, Deus fez um milagre hoje. Eu estava com 1 quilo de pasta base, eu fui entregar lá do outro lado, e eu derrubei da moto no meio da ponte do Rio Machado. E eu voltei, quando eu cheguei lá, os caras que me mataram, falaram, cadê a droga? Eu falei, não, estava aqui, cadê? Ele voltou na ponte do Rio Machado, a droga estava lá, no meio da ponte. Era aquela época que a ponte, lembra, Miguel, que a ponte era fininha, né? Quantos lembram da ponte fininha? Só aquela pontezinha. Ele voltou lá e conseguiu pegar a droga e entregar para os caras não matar ele. Não quis. Quis enriquecer rápido demais. Está pior hoje. Está muito pior. Se ele já não morreu, a última vez eu encontrei, miserável. Cuidado, querer enriquecer rápido demais. Nos ensina isso. Terceiro, não mentir em causa própria, usando o nome de terceiros, né? Querer se beneficiar, não, eu estou aqui, mas o fulano que me mandou. Está aí a prova, gente, não faça isso. Porque mentira tem perna curta. Geazi chega lá e fala assim, não, o Eliseu que mandou eu aqui. Mentira. E quarto, não esquecer da lei da semeadura. Fala comigo, jamais esquecer que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Gente, vingança, pelo amor de Deus, você tem raiva de alguém? Libera. Porque aquilo que você deseja para a pessoa, vai acontecer com você, sério. Não deseja mal para ninguém. Quando vinha o espírito da vingança, vinha aquele sentimento, tome! Não, fala, Senhor, eu repreendo agora essa seta de Satanás. Porque aquilo que você desejar para os outros vai vir sobre você. E quando é crente, é pior ainda, tá? Não vem com essa não. Ah, pastor, não, fulano não é crente. Ele falou, não, ele não é crente, ele ainda tem a ignorância. Você é crente, você sabe da verdade. Você tem que criar vergonha e falar, eu agora rejeito essa seta de Satanás.
E eu não aceito, porque aquilo que eu desejar para os outros vai vir para mim. A lei da semeadura. Eu preciso saber disso. Olha só que coisa terrível. Portanto, 2 Reis 5:27, que ele fala o quê? Portanto, a lepra de Naamã, ele falou isso, estou fechando, tá, gente, pelo amor de Deus. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti. Olha o que o profeta fala. Se apegará a ti, se apegará à tua descendência para sempre. Falou, não, Naamã, porque você fez isso, não é só você que vai ficar leproso. Você e a sua descendência para sempre. Vocês entenderam a seriedade? Vocês entenderam por que meu irmão ficou bravo com o irmão lá, que ficou chamando, cadê a lepra, Geazi? Nós temos que rejeitar isso, irmãos, no nosso meio. Uma coisa existe no meio dos crentes chamada murmuração. Aquele irmão que era filho o pai dele era crente, falava mal do pastor e da liderança. E ele é crente, ele não larga de Jesus não. De Jesus ele não larga. Mas ele continua falando mal do pastor, mal da igreja e mal da liderança. O filho dele continua falando mal do pastor, mal da igreja, mal da liderança. Os netos, os bisnetos, é aquela maldição. E que muitas vezes tem que ser quebrada. Quer ver outra maldição? Já viu aquela igreja que sai rebelde com outro? Irmãos, eu faço uma lista para vocês. Os irmãos falam assim, não, eu vou abrir uma igreja para mim, eu vou abrir um ministério para mim, está muito desanimado esse pastor aí, eu fui desonrado, eu fui não sei o que, aí ele abre. Aí ele leva 100 irmãos com ele da igreja. Aí daqui um dia, aquele 100 irmãos, o outro lá briga com ele e leva mais 10, o outro leva mais 10, o outro leva mais 10. Quando você vê, irmãos, aquela igreja que rachou aqui, ela já se desintegrou lá. Porque já virou uma maldição hereditária de igreja para igreja, cada um querendo abrir uma igreja, cada um brigando com o outro, quando vê, está todo mundo sem igreja, todo mundo no pecado, todo mundo frustrado. A maldição de Geazi. Nós não podemos admitir isso. Não podemos admitir isso. E agora eu vou falar para vocês, o que Geazi recebeu? A gente vai fechar. Recebeu o que, irmãos? Foi 2 talentos, né, de prata. Sabe quanto custa um talento? Põe para um talento, não é, o pessoal pensa que é a moedinha, não é, é uma medida. Põe para nós lá, quanto custa um talento? Eu pesquisei, para essa mensagem eu pesquisei. Um talento hoje, está lá, um talento hoje corresponde, no judaico, a 34 quilos. O quilo da prata hoje, põe a anterior, tem um outro anterior antes. Ó, o quilo da prata hoje, tá? Hoje, na cotação, está R$ 4.000, R$ 419,67. Ele recebeu 2 talentos, então é 34 quilos vezes 2. Então vamos ver agora quanto que ele recebeu em valores, vamos lá, próximo. Olha lá, com o peso de um talento equivalia a aproximadamente 34 quilos vezes, né? 4.331,27 vezes 34, deu quantos mil, gente? R$ 147.263,18. Vezes 2, que é 2 talentos, então ele recebeu em dinheiro R$ 294.526,36. É um exemplo aqui, fora as roupas. Gente, honestamente, irmãos, é tentador. Não é, Miguel? É tentador. O cara fala, rapaz, eu vou lá, vou pegar 300 pau agora, trazer embora, para ajudar aqui na igreja, para ajudar aqui com os profetas que estão chegando. Esse velho gagá não vai nem descobrir que eu estou fazendo isso. Muitas vezes as grandes tragédias, elas estavam carregadas das melhores intenções. Na intenção de ajudar, de fazer o bem, acontecer as grandes tragédias. Então, eu e você precisamos de discernimento para entender o propósito de Deus na nossa vida. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus? A palavra que eu tenho para você hoje é essa. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. 2 Reis
capítulo 5, 26, diz o seguinte. Coloca lá para nós esse texto que eu acho maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu quero revelar esse mistério para você aqui. Olha só. É 2 Reis, tá? Capítulo 5, 26. 2 Reis 5, 26. Olha lá, ó. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servos. Olha tudo isso que ele pegou. Gente, a verdadeira fidelidade não é quando o líder está junto com você. A verdadeira fidelidade, ela é testada quando você está longe do seu líder. A verdadeira fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, não é quando ele está ao seu lado. A verdadeira fidelidade é quando o seu esposo e a sua esposa não estão ao seu lado. Deus sonda os nossos corações, e por isso que o profeta falou: o meu coração, na versão clássica que eu gosto, meu coração estava contigo, quando você estava se corrompendo. Tudo que eu e você fazemos, Deus está conosco. Por isso que muitas vezes alguém fala assim: pastor, eu fui pregar, o pastor foi pregar, parece que o pastor estava falando comigo. Não, a mulher andou falando alguma coisa para o pastor, tem alguma coisa errada, porque é o que o Paulo falou, lá em Efésios 6,18, orem por mim para que seja dado, que Paulo era o pastor, da igreja na época, para que seja dada a revelação do céu diante de mim, para que através de mim seja a palavra ministrada a vocês. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai de amor, Pai de graça, nós sabemos que é o Teu Espírito que vai trazer discernimento para esta palavra nesta manhã. Mas uma coisa é o nosso pedido nesta manhã. Nós cancelamos em nosso meio toda e qualquer semente, síndrome de Geazi, síndrome de murmuração, de rebeldia, para as pessoas muitas vezes não entender o propósito realmente, que muitas vezes pequenas atitudes que nós fazemos, pode gerar para nós maldições hereditárias, simplesmente porque somente fomos egoístas, pensamos em nós mesmos e achamos que estamos com a resposta para tudo, porque nós cremos que na multidão de conselhos há sabedoria. E a palavra que eu tomo posse nesta noite, junto com os meus irmãos aqui nesta manhã, a palavra que eu tomo posse nesta manhã junto com eles, para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, para os meus discípulos, para a minha igreja, para a igreja da qual eu sou cobertura espiritual, serei cobrado do Senhor por cada um aqui desta igreja. A tua misericórdia e a consciência que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher aqui mesmo. Nos dê sabedoria e discernimento para nós frustrarmos o plano de Satanás, que tenta nos cegar diariamente, a não só desonrar os nossos líderes, desonrar as pessoas que têm que ser honradas, muitas vezes desonrar até o próprio Deus. Queremos, Pai, teu discernimento sobre nós nessa manhã. Prepara-nos, prepara-nos, prepara-nos para o soar da trombeta, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra nessa manhã, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus. Vamos cantar um louvor e já preparar a Santa Ceia, chamar o Ronaldo e o Caetano para estar aqui comigo, e os irmãos que vai estar distribuindo a Santa Ceia, amém? Vamos louvar o Senhor. O meu nome a chamar.
Aleluias! Senhor, na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por meio de vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim até que eu venha. Amém? Vamos lá então, os irmãos já vão estar servindo e aí vamos estar louvando ao Senhor. Vamos lá? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões, todo mundo com pão já? Pilotos voam pra destruição. Alguém ficou sem receber o pão? Levanta a mão aí. Está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluias! Vamos comer para a glória do Senhor Jesus, alimentando a nossa fé nessa manhã. Vamos comer? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois de cear, o Senhor Jesus pega o cálice e diz assim: olha, esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim até que eu venha. Propósito de Deus sobre a nossa vida, amém? Os irmãos vão estar servindo agora o cálice agora, preparando o seu coração aí para receber, no nome de Jesus. Subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. Diga para ele: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. A trombeta soará, os mortos subirão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos juntamente com Cristo nas mansões celestiais. Você crê nessa palavra? Amém? Aleluias! Então diga comigo assim: até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém. Mais uma vez, vamos lá?
até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém. Vamos tomar para a glória do Senhor. Aleluia! Nós celebramos ao nome daquele que vive, que reina para todos sempre. Jesus! A Santa Ceia hoje nós celebramos. O nosso coração, nosso coração a tempestade. Ao soar da trombeta seremos arrebatados. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém, Deus sabe. Até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. Até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém, Deus sabe. Até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Aleluia! glória a Deus. Vamos dizer: até o mês que vem. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Deus, te louvamos por esse tempo tão precioso. Quero abençoar cada pessoa que está nos assistindo agora, essa mesma presença, essa mesma unção sobre cada um neste momento. Colocamos aqui a vida do irmão Antônio Nunes, colocamos aqui, Senhor, a vida da Carla, colocamos a Ti, Senhor Jesus, a vida dos amados, que cada vez mais, milagre sobre milagre. Colocamos a Ti a vida do irmão João Correia, confessando e profetizando um milagre na vida do Teu filho neste momento. Pai, nós profetizamos. E cremos que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Dê para cada um dia abençoado, com a Tua graça, com a Tua proteção, com a Tua unção, com a Tua misericórdia, nós profetizamos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce Espírito Santo seja com cada um de vós. Você recebe, amém? Você pode dar um aplauso mais forte a Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus. Na saída, Ele disse, eu acredito. Se ele disse, eu acredito.